Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa aula de diagrama de atividade. É o diagrama com maior ênfase a nível do algoritmo da UML e provavelmente um dos mais detalhistas, porque o objetivo dele é justamente fazer esse detalhamento de qual é aquela ação do meu caso de uso. Apresenta muitas semelhanças com os antigos fluxogramas, utilizados para desenvolver a lógica de programação e determinar o fluxo de controle do algoritmo. O diagrama de atividade, ele procura em descrever quais são os passos a serem percorridos para a conclusão de um método ou algoritmo, e não de um processo completo, como acontece, por exemplo, com os diagramas de sequência, de colaboração, etc. Então, aqui ele vai focar em um passo a passo específico de uma funcionalidade. Ele não está preocupado com o restante do sistema, não. Ele só quer detalhar qual que é aquela funcionalidade daquele caso de uso. Concentra-se na representação do fluxo de controle de uma atividade. Vamos ver melhor como que é isso. Quais são os componentes? Lembra que lá o diagrama de caso de uso ele tinha os atores e tinha o caso de uso como componente? Aqui vamos ver então quais são os componentes do diagrama de atividade. Eles são semelhantes. Ele se parece com um diagrama de estados, que é onde eu vou representando também qual que é o status de cada situação. Então eu tenho o estado inicial, tenho o estado final. E por aí eu tenho, entre o estado inicial e final, eu vou ter as representações das transições, que vão ser em formas de elipse mais retangulares. O estado de ação. Ele representa a realização de uma ação, ou seja, um passo. É uma ação, o que já indica que será um verbo a sua descrição. Dentro de um fluxograma ali de controle. Não pode ser decomposto em subestados, então é uma ação única. Como lembra lá na aula sobre casos de uso, onde tinha ferver a água. Eu não tenho como particionar isso. Eu vou colocar água para ferver. É uma única ação. Uma atividade ela costuma possuir diversos estados de ação. Um estado de ação ele pode conter uma descrição daquela ação que está sendo ali realizada, como também a ação propriamente dita. O estado da ação ele é representado por um retângulo arredondado sem divisões. Então, observem aqui, eu tenho aqui uma elipse, como eu disse, mais retangular. Então, eu tenho esse retângulo, que ele é arredondado, e eu tenho aqui qual que é a ação. Pesquisar conta. Pesquisar conta é uma ação única, eu não tenho como destrinchá-la mais do que isso. Qualquer coisa que eu estou fazendo ali, mesmo que eu passo a passo de ir lá digitar qual que é a conta e apertar o Enter, mas é uma ação de pesquisar a conta. No diagrama de atividade eu também tenho os pontos de decisão. Um ponto de decisão ele representa um ponto do fluxo de controle onde deve ser realizado um teste. E ali eu vou tomar uma decisão, se a partir dali eu faço tal ação ou outra ação. De acordo com essa decisão, o fluxo optará por executar um determinado fluxo ou conjunto de estados de ação. Vamos para um exemplo. Um diagrama de atividade para a consulta de uma conta. Primeiramente, o recebimento do número da conta é a primeira ação. O sistema ele precisa receber qual que é o número dessa conta. Em seguida, deve-se fazer essa pesquisa. Então, ele vai lá comparar o número que ele recebeu com o que ele tem no banco de dados para poder fazer a pesquisa e verificar qual é a conta que a pessoa quer consultar. Se não encontrar, o que ele vai fazer? Olha uma situação aí de decisão. Se ele não encontra a conta, ele vai emitir uma mensagem informando que o número da conta é inválido e sair do fluxo. Observe que nessa situação ele vai sair do fluxo. É uma recomendação do sistema. O sistema não deve voltar para pedir de novo, ele deve sair. Se encontrar, ele vai emitir uma mensagem informando que a conta é válida e sair. Então, observe que é uma pesquisa de conta. Eu só quero saber se aquela conta
existe, se ela é válida para aquele banco de dados ou não. Ele não está solicitando para exibir qual que é a conta, ele não quer fazer ações na conta, é só pesquisar. Então, por isso que ao finalizar, sai. Aí vamos ver agora como é que isso fica na representação. O meu estado inicial, ele é representado por essa bolinha completamente preenchida. Então, sempre que tiver uma bolinha preenchida, eu sei que a execução daquele caso de uso começa aqui. Qual que é o primeiro passo? Receber o número da conta. Então, ele recebe esse número da conta. Depois, eu vou fazer essa pesquisa e comparar esse número com todas as contas que estão no meu banco de dados. E aí, eu tenho uma bifurcação, um momento de decisão. Se eu encontrar a conta, eu vou praticar essa ação aqui. Se eu não encontrar, eu vou praticar essa ação aqui. Então, observe que eu tenho o passo a passo bem detalhado, com fluxo indicando, e nessa bifurcação aqui, a bifurcação é sempre representada por um losango, onde eu vou ter se acontecer determinada situação e se acontecer outra situação. E eu sempre tenho que colocar essa descrição aqui, ó. Se não encontrar entre colchetes, certo? Do mesma forma que o include e o extend, ele precisa ficar entre o sinal maior e menor, aqui tem que ficar entre colchetes, indicando que ele vai para determinado fluxo se acontecer tal coisa. Se não, ele vai para o outro fluxo e ele indica o que é que está acontecendo para ele ir para o outro fluxo. Então, se não encontrar a conta, eu vou emitir uma mensagem de conta inválida e aí eu encerro. A bolinha com essa bordinha aqui, ela representa que finalizou aqui. Se encontrar, aí eu vou emitir a mensagem de conta válida e depois eu saio, eu encerro. Observe a importância do diagrama de atividade, porque eu poderia exibir a conta, mas possa ser que uma situação como essa, eu exibindo a conta, exibindo os dados, talvez exibindo saldo, se for conta bancária, eu comprometeria a segurança do meu sistema. Então, não é uma situação para exibir a conta, para fazer alterações nela. É só para verificar se está cadastrado, se existe aquela conta lá ou não. E no diagrama de atividade ficou claro isso, que eu apenas vou verificar se existe a conta e depois eu vou emitir uma mensagem, ó, a conta existe ou então, não, a conta não existe, ela é inválida. E pronto, acabou. Se eu fizesse automaticamente de exibir, eu poderia comprometer a segurança do meu sistema. E aí, como é que o programador, o pessoal da codificação, vai saber se é para exibir ou não? Quando ele vem aqui e visualiza que é só para exibir uma mensagem e depois encerrar, ele tem certeza de que não é para ele exibir dado nenhum. E aí eu mantenho a segurança do meu software, melhorando a qualidade dele. Bem, então é isso, pessoal. O diagrama de atividade, ele é a representação detalhada passo a passo de um caso de uso. Cada vez que eu tenho em um caso de uso várias ações, eu preciso ter um diagrama de atividade para representar detalhadamente e assim não ter risco de ter ambiguidade em relação aos casos de uso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.